Minha mãe era enfermeira, o meu pai sofreu um acidente de moto, ela cuidou dele e eles se conheceram. Pelo que minha mãe conta, meu pai era muito apaixonado por ela. Os dois juntos, sonhando em construir uma família, decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. E nisso, não era, no caso, do meu pai. Quando eles mudaram para o Rio de Janeiro, a minha mãe engravidou de mim. E nisso, ela mandou a minha irmã mais velha de volta para o Ceará. E a minha mãe conta, a nossa vida era uma vida muito pobre. Dos meus 2 anos até os meus 6 anos, a gente morava num barraquinho de madeira. Era bem precária a situação. Eu lembro que meu pai mudou, minha mãe conta, que meu pai mudou completamente depois que a gente mudou pro Rio, e eu lembro que meu pai chegava da rua bêbado e agredia minha mãe verbalmente, como ele dava chutes também. Nessa mesma época, eu sofria muito bullying, salgadinhos, com alguns salgadinhos dentro, deixava biscoito cair no chão, e eu pegava, eu comia, e eu sofria muito bullying, as pessoas riam de mim, as pessoas tinham nojo de mim. Mas, gente, era um biscoito, e o biscoito tava limpinho, ele só tinha caído no chão, entende? E a gente, o pai e minha mãe iam no lixão, procurava coisas pra nossa casa, às vezes uma roupa, às vezes algo que desse pra gente reciclar, e também verdade, estava prestes a vencer, mas dava pra gente comer, tinha frutas e verduras que dava pra gente usar, sabe? Então a gente tava sempre pegando coisas do lixo, então não via problema de pegar também biscoitos no chão da escola e me alimentar com aquilo. Era essa situação do meu pai agredindo a minha mãe. E com o tempo, essa feridinha, ela ia crescendo, de jeito nenhum, ela nunca ia. Nesse período, a minha mãe ainda engravidou do meu irmãozinho. E foi a hora em que a minha avó e a minha irmã voltaram do Ceará e vieram pro Rio de Janeiro. Gente, no mesmo lugar que a gente. Todo mundo dela, Então minha avó morava na casa dela, minha irmã morava na casa dela. Financeira. Era uma vida muito difícil. Até que teve um dia que o meu pai encontrou dentro de uma mala, mudou a nossa vida, porque ele foi no banco, ele conseguiu trocar o dinheiro. Como a região que a gente morava era muito precária, ele tudo de madeira que a gente morava, meu pai reformou e deixou a coisa mais bonitinha e botou pra alugar. E meu pai sempre foi muito bom com essas coisas de dinheiro, porque ele conseguiu, com esse dinheiro, além de comprar nossa casa e reformar o barraco, ele ainda conseguiu, com o dinheiro do aluguel, dar entrada em outros barraquinhos e ir reformando e alugando. E quando a gente viu, meu pai já estava com 3 barracos alugados fora a nossa casa. E a nossa casa era muito bonita, eu comecei a ter uma outra vida. Nessa altura do campeonato, a minha mãe já estava com o nariz dela faltando a metade. Quando a minha mãe contou pra gente que ela foi ao médico, minha mãe estava simplesmente com um tumor nos 6 anos de idade. E foi muito sofrimento, porque aí ficou apenas maravilhosa. Meu pai não mudou a forma com qual ele tratava ela, que ele xingava, que ele batia, que ele socava ela. E pro meu pai, enfim, nós perdemos a minha mãe. Então, na minha casa ficou eu, meu irmão mais novo, com 6 anos de idade. Nessa época eu tinha 12. Foi muito difícil o processamento pra mim. E dali em diante, eu continuava morando com meu pai. Com o tempo, todas as agressividades que o meu pai jogava em cima da minha mãe, ele passou a jogar em cima de mim. Ele começou a falar que eu não ia prestar, que eu não ia valer nada. Ele começou a me agredir. Com que isso acontecesse, era uma situação difícil. Então, nessa mesma época, eu fiz umas amizades. E aí eu comecei a fumar e comecei a beber. Teve um dia que eu saí à noite, bebi. Quando eu cheguei em casa, meu pai também tinha bebido. E quando ele viu a hora que eu cheguei, ele começou a falar: isso é hora de vagabunda chegar. Você não presta, porque deve ser que você tava vagabundo embriagado. Eu acabei soltando em cima dele tudo que eu queria. Comecei a falar pra ele, sabe, tudo que ele tinha feito, que eu cresci vendo, que ele era isso, que ele era... Eu não lembro de muita coisa mesmo, eu só lembro de eu meio que dormindo, eu olhar pro meu irmão e ver o meu irmão com 6 anos de idade vendo meu pai fazendo aquilo comigo. Meu irmão foi chamar minha irmã, e minha irmã e a minha avó tentou entrar no meio, mas meu pai quase que agrediu elas também. Minha irmã pegou e chamou um bandido, chamou os caras. Aí eu vi um cara grandão,
sair de cima na hora e fingir que nada tivesse acontecido. Os caras acabaram não fazendo nada com meu pai, porque o meu pai tinha dinheiro, tinha condição, e ele arcava ali com as responsas quando os caras queriam, precisavam, mas deixou que não era pra ele fazer isso mais com a gente. Peguei meu irmãozinho, peguei a minha avó, nós fomos morar com a minha irmã mais velha. E eu fiquei morando com ela por um tempo, com a minha irmã e com o marido dela, que cuidaram super bem de mim.